Não deixa que esteja zombaria com o teu nome, Pai. É o teu nome que está sendo envergonhado, não deixa. Eu ficava assim. Eu venho te louvar, Senhor, venho te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Tu peleja, luta, Senhor. Se eu possa estar entrando dentro da casa delas agora, Deus. Se o mesmo Deus que está aqui, Senhor, possa se fazer presente através dessa live, Senhor, na vida dessas mulheres, ó Deus. Eu não sei qual é o problema, Senhor. Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a peleja. Eu não sei, Senhor, se o esposo não está mais em casa. A paz do Senhor Jesus. Prazer estar recebendo você aqui no canal, Rita, para compartilhar o seu testemunho. Infelizmente, o canal ficou por um bom tempo parado, mas para a glória do Senhor Jesus, eu tomei vergonha na cara. Chega o dia que Jesus puxa sua orelha, que tu estica. Até na hora que você fala assim, Jesus, tá bom, chega, eu vou voltar. Tomei coragem de voltar do zero praticamente, porque o canal ficou muitos meses parado. Eu creio que esse testemunho será bênção, sim, na vida de muitas mulheres. Foi muita batalha para a gente chegar hoje aqui. O inimigo tentou de tudo impedir, mas o nome do Senhor será glorificado com o seu testemunho. Vai ser o primeiro, mas não vai ser o último, porque eu sei que vai vir mais testemunhos aí. Não só seu, né? Mas de outras também, irmãs, eu creio. Para edificar tanto a minha vida quanto a vida de quem vai estar assistindo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus por dar essa oportunidade para mim, para você, porque participar da sua história eu tenho aprendido também. Falo para você, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo nesse momento, né, e que vão ver depois também, né, um pouquinho do testemunho aí. Para mim é um prazer. Eu nunca imaginei a realidade que iria estar aqui num depoimento no YouTube com uma pessoa tão abençoada como é a Deise, uma pessoa realmente usada por Deus que se propõe a estar debaixo da vontade de Deus, da obediência à palavra de Deus. Para mim que é uma alegria muito grande estar aqui, né, para contar um pouco, né, da minha história. O início da história, a gente tem que começar logo do começo, né? Então me conte aí, como foi que você conheceu o teu marido? Como foi essa história linda, de muita garra, porque você foi uma mulher guerreira que não abandonou, que não desistiu, perseverou, confiou naquele que te sustentava, confiou naquele que estava ali com a promessa e você esperou o tempo da promessa, porque esperar o tempo da promessa não é fácil, é árduo, dolorido e muitas vezes a gente recebe pedradas no tempo da espera, mas você soube receber as pedradas, mas soube também usar elas, construir os degraus para você subir e hoje você está recebendo a vitória. Então nos conte aí como foi que tu conheceu o teu marido. Amém. Nossa história foi bem assim inusitada, né? Que o mundo hoje olhar, muitas pessoas vão dizer assim, não tem chance nenhuma. Meu nome é Rita, eu moro aqui na cidade de Valença, bem na zona rural, né, no interiorzinho da Bahia. Casada para a honra e glória do Senhor há 27 anos. Quer dizer que não foi fácil. Não é fácil, né? Em momento nenhum. O Senhor, ele já nos garante que no mundo a gente ia ter as aflições, e principalmente no casamento. As lutas do dia a dia não são poucas, mas só consegue a vitória aquele que persiste, aquele que insiste, é que consegue vencer. E a minha história, desde com meu esposo, foi assim, né? Eu estava aos 18 anos de idade, eu vim aqui para esse lugar para um passeio, para ver uma tia que tinha viajado, e aí quando ela chegou dessa viagem, né? Eu decidi vir aqui. Justamente no dia que a gente se encontrou, no primeiro dia, assim, ele falou comigo, estava a fim de namorar. E aí eu disse a ele, não, tô a fim de namorar não, tô a fim de casar. E aí ele disse, então tá comigo. Case-se comigo. Eu acho que menos de um mês a gente já estava morando junto, né? Foram muitas lutas. Olha esse tempinho aí para deixar bem claro, os que não vão entender, quando você foi morar junto com ele, você não conhecia Cristo, justo? Não, você não conhecia? não. Ok. Só para deixar claro, não, né? Porque assim, quando a gente também já tem um conhecimento da palavra de Deus, a gente sabe das nossas responsabilidades como cristão. A Bíblia nos alerta acerca disso, né? É um perigo. Hoje nós temos visto muitas pessoas nesse caminho de desobediência e que paga um preço caro também, né? A gente se conheceu, eu já tinha vindo de um processo na minha infância, perdi minha mãe aos 14 anos de idade e passei por um processo onde eu buscava acertar, errei muito, né, na minha adolescência, errei muito, procurando acertar. E quando eu encontrei com meu esposo, quando a gente se encontrou, eu disse a ele, eu não estava a fim de namorar, eu estava a fim de casar, né? Ter alguém ao meu lado, alguém que me assumisse, um lar, que tivesse um lar, uma casa, um ponto de apoio, né? Era o que eu estava querendo. E ali, após 2 anos, mais ou menos, que a gente estava junto, eu
conheci a Cristo, conheci a palavra do Senhor. E vou dizer que foram muitos dias, o tempo, né, que eu passei de muitas tribulações no casamento, onde eu enfrentei traição, embora os homens neguem, negam, né? Claro. Eu falo, Aí eles morrem, mas não assumem, né? E aí foram, eu confesso, né, foram muito tempo de traição, muitas vezes, coisas que chegavam até o meu ouvido, muitas vezes também que eu quis bater de frente na situação, queria resolver com a força do meu próprio braço, até o momento em que o Senhor, ele, né, colocou no meu coração a maneira correta, né, com que eu deveria lutar, né, que eu deveria realmente entregar nas mãos do Senhor aquilo que estava me afligindo, aquilo que estava me preocupando, aquilo que me causava tristeza. Eu comecei a entregar realmente nas mãos do Senhor. E Deus, ele entra com providência, ainda que a gente muitas vezes ache que está demorando, né? Porque o tempo de Deus, ele não é o nosso. O tempo de Deus é o de Deus. E ele sabe até onde a gente suporta. E com o passar do tempo, o passar dos anos, você ter uma ideia, a gente hoje, com 27 anos de casado, tinha 24 anos, foi lá em 2021, eu engravidei, né? Esse tempo todo tentando engravidar e nada. E até ofertas de pessoas de dizer assim, por que você não arruma uma mulher na rua para ele, né? Para poder ter um filho. Muito difícil, muito difícil. E para ajudar, é raro você conseguir alguém, né? Falar assim, vamos orar junto, tô aqui, conta comigo, levantar mais contenda, trazer mais problema. É rapidinho no caminho. O diabo, ele é muito sujo. Quem tem mais atacado é os casais. O foco dele é destruir famílias, destruir casais. Toda a intensidade. Porque eu falo, quando destrói um casal, não destrói um casal. Você pode ter certeza que destrói famílias. Porque além daquele casal, tem os pais, tem os irmãos, tem os sobrinhos, tanto de um lado quanto do outro, e é todo mundo afetado. E quando destrói um casal que já tem filhos, não destrói o casal, destrói os filhos. A meta dele não é destruir casal, é famílias, porque assim acarreta mais pessoas, né, destruídas. E o inimigo, ele tem agido de todas as formas mesmo. Trago assim, a gente fala, é os amigos, é os taus amigos. Verdade. Né, a ponto de eu ter que ouvir isso uma época dele, né, algo que a gente almejava tanto, ter um filho, né, porque ele sempre foi um homem que ele é muito apegado às crianças, ele é muito apegado. Eu tenho uma sobrinha de 1 ano e um pouquinho, a menina quando chega perto dele, tio, sabe, bem apegada mesmo, e ele também é muito apegado à criança. E aí nessa certa época, uma pessoa falou para ele, porque você não arruma uma mulher na rua para poder ter um filho? E aí eu dizia assim, poxa, ó, se é só você que tem vontade de ter filho, você pode ir, agora você vai criar seu filho com quem você arrumar. Eu não vou estar aqui, porque eu também tenho vontade de ser mãe, entendeu? E estamos esperando, né, a promessa de Deus se cumprir. Vou continuar esperando o agir de Deus. E de um certo tempo, passei anos, foram muitos anos, eu na presença do Senhor, ali insistindo, me mantendo firme, e eu, a Deus, enfrentando minhas lutas. Quando muitas pessoas diziam, familiares dele mesmo, diziam assim, fazendo o que com ele? Vai embora, deixa esse homem, você tá sofrendo porque você quer. Era essas palavras que eu ouvia. Só que quando, assim, entrava aí a bebida, né? O alcoolismo, entrava a droga, entrava também a parte espiritual, que a gente sabe, né, que tem. Embora o mundo, olha só o que está por fora, né? Não entende o mundo espiritual, né? Mas Deus, ele vê aquilo que está por dentro de cada um. Ele sabe o que é que está influenciando, aquilo que não consegue ver com nossos olhos carnais. Mas Deus, ele vê. E muitas vezes Deus falava comigo. A igreja, às vezes, passava por alguma situação em casa. Na igreja, Deus usava alguém através de um louvor para falar comigo. Era uma palavra. O consolo vinha da parte de Deus. Ali eu permanecia, esperando, confiando no Senhor. Eu sei que hoje, muitas vezes pensei em desistir. Você pensou em desistir, o que Deus falou com você? Aí Deus ia lá e vinha com a palavra. Naquele momento que eu estava mais quebrada por dentro, sabe? No momento de desespero, achando, nossa, não tem mais solução. Uma vez aconteceu aqui em casa de que a gente discutiu do nada. Discutimos aqui em casa do nada, ó. São por besteiras, né? O casal, ele fica tão cego. Eu falo, por isso que é a melhor coisa a gente buscar a presença do Senhor e pedir a Deus para abrir nossa visão, nossos ouvidos, porque a gente está atento nas armadilhas que o diabo coloca, porque por pequenas coisas, coloca uma besteirinha ali e rola um problema que fica tão gigante, ponto
de até às vezes vir até o divórcio, porque quando você vai olhar, estudar aquele caso, você vê que foi por uma besteira. Então, a gente tem que estar muito vigilante. Essa é a importância também, né, Deise, de a gente procurar se limpar a cada dia, pedir a Deus que Ele sare o nosso interior. Eu digo por mim mesmo. Eu vejo muitas pessoas que querem procurar psicólogos, né, ajuda, né, do ser humano, nada contra, né? Mas esquecem também da parte espiritual, que conta muito, isso aí. Porque se você não abrir a mão para o perdão, você não vai suportar. Porque eu digo na minha vida, antes, né, de eu saber de muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu dizia para mim assim, se eu for traída, misericórdia. Se for traída, eu não perdoo não. E aí, Deus muda a história. Aquilo que eu achava que eu não ia suportar, eu aguentei. Eu sei que não foi fácil. Não é fácil. Quando eu digo sempre assim, ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa, a mulher que passa o processo, né, da traição, nossa, é muito difícil, é muito complicado. Só Deus mesmo, o tempo passará. Não, você não suporta. Você não perdoa. Se não for Deus na sua vida, você não consegue perdoar. Viver com a pessoa não quer dizer que você perdoou. Você permanece no casamento, mas não quer dizer que você perdoou. Você só perdoa quando você não joga mais na cara. O seu marido sai e no seu coração tem paz. Aí você sabe, você realmente perdoou e deixou pra trás. Assim, muitas vezes a gente fala assim, eu perdoei porque eu permaneci, eu tô casada. Mas não perdoou, porque tá casada, mas o marido não pode virar pro lado que você pipoca. Permaneceu no casamento, mas o marido não pode dizer absolutamente nada que você já desconfia. Então, não perdoou, não houve um perdão. E o perdão, eu sempre falo, gente, o perdão não adianta você falar assim, eu perdoei e você já perdoou. Não é assim. O perdão é trabalhado e demora. Não consegue. É uma coisa que você não consegue. Não é de um dia pro outro. Feridas da alma, não foi no dia pro outro que ela foi causada. Porque, ao contrário, quando você é ferida hoje, se você cura ela hoje, ela não vai te causar dano amanhã. Mas se você é ferida, aí você é ferida amanhã, você é ferida depois, você é ferida depois, para curar, leva um tempo, porque levou um tempo para ser aberto e vai levar um tempo para ser fechado. Então, como foi traído, você precisa buscar muita presença de Deus para que Deus realmente te invada. E quando Ele te invadir, essa dor que você sentiu, você não sente mais. Não, a gente não esquece, realmente a gente não esquece. Mas a gente lembra da história, é como se a gente estivesse contando a história de alguém que causa mais dano. Se você conta a sua história, a sua traição te causa uma dor, é porque não houve perdão genuíno. Você simplesmente permaneceu no relacionamento, você permaneceu com a pessoa, mas você não perdoou. Você só vai saber se você perdoar de verdade é quando você conta a sua história sem dor. Se você estivesse contando a história de Maria, não me machuca mais. Eu conto como se estivesse contando a história de Maria. É simplesmente uma história. Você não esquece porque é uma história, ficou uma história, mas não te causa mais dor. Aí isso é perdão. Verdade. E assim, é algo realmente que é complicado, é muito. Só quem já passou sabe, né? A dificuldade que é. Aí ontem o meu marido, ele viajou, foi para a capital, né? Foi lá para Salvador. Ele foi sem mim, já tá voltando também, né? Mas eu tô bem tranquila, eu tô livre desse tipo dessa da neura, né? A gente fica aquela desconfiança de, porque foi para tal lugar. Aí, como eu tava te falando, uma certa época que a gente teve uma discussão aqui em casa, nada que eu cheguei na igreja, eu nem me lembrava que tinha acontecido a discussão. Ele sempre aproveitava, quando tinha qualquer discussão assim, uma coisa, para cair fora, né? E procurar a bebida, a farra. Aí, nesse dia, tava lá na igreja, eu vi o carro passar. Eu disse assim, não, vou voltar agora pro joelho. Voltei, comecei a orar ali, Senhor, se for da tua vontade que esse casamento continue, o Senhor vai fazer ele voltar a casa e sem beber nenhuma bebida. Foi. Orei ali, menina. Na realidade, de acabar o culto, né? Porque eu tava na igreja ainda. Eu vi o carro voltar, passar de volta para casa. E quando eu cheguei aqui, realmente, Deise, uma bebida ele tinha tomado. Porque, assim, se tomasse uma dose, eu já sabia. Já conhecia, sabe? De longe. Mudava logo. E aí eu conheci. Mas nesse dia, graças a Deus, e outros momentos que já tiveram na minha vida, a história tem muitas histórias muito longas, né, na realidade, os processos que Deus me permitiu passar. É uma época que disse assim, quando ele se converteu, né, disse assim, nossa, vi uma foto da gente lá, ouvi um vídeo dele no meu status, alguma coisa assim, disse, se ela conseguiu, eu também consigo. Isso aí não quer dizer que vai ser fácil, né, é como a gente sabe, é um processo que é doloroso, mas que você tem que insistir, você tem que estar firme na presença de Deus, perseverar,
É igual eu falo, Satanás ele vence porque ele não desiste, ele persevera Aham, até ele conseguir. é. E o crente perde porque ele retrocede, ele Quer desiste. imediato, quer receber a Porque benção ele quer tudo rápido. rápido. Se Deus não estiver fazendo, então eu vou desistir, porque eu quero para ontem, Jesus. Sim, só espera mais um pouco. E a gente não quer esperar isso mais um pouco. Não é fácil. É. E aí também o Senhor, ele conhece o coração de cada um, né, de nós. Ele sabe quando a gente realmente quer honrar o nome do Senhor ou quando a gente está apenas em busca do nosso próprio prazer. O Senhor, ele sabe, né, de tudo. E ele vai honrar aqueles que querem honrar o nome dele. Sempre foi algo que eu me preocupei. Eu passei muito tempo fiquei muito tempo no evangelho. Me casar, não participava de Santa Ceia. Ó, aqui tem uma restinha da luz. Não participava de Santa Ceia, né? Nem nada, porque não era casada. Mas no momento que eu casei, enfrentava já muitas lutas, viu? Já enfrentava muitas lutas. Mas depois que regularizou a situação, piorou, né? Regularizou, misericórdia. Incrível. Você tá ali no pecado, tá tudo flores de rosas. Quando você acaba com o pecado, aí o diabo vem com toda a fúria. Aí vai o incrédulo diz assim, ai meu Deus, porque agora eu casei, eu vou largar. Vai lá e larga. Mas o diabo ele é muito astuto e ele sabe como fazer para que a gente desista, né? Para que a gente mole e larga. Porque eu falo, se Deus nos chamou para ganhar almas, primeiro a gente tem que ganhar quem? A nossa família, o nosso marido, os nossos, né? Primeiro é a nossa casa, depois os de lá de fora. Não adianta você querer fazer a obra lá fora enquanto teu marido tá lá no mundo, tá lá servindo Satanás. Misericórdia. Eu sempre falo, se a esposa não consegue ganhar um marido, é porque tem algo faltando nela. Porque é muito fácil você ser crente fora de casa. É muito fácil você dar glória a Deus, aleluia, e mostrar santidade dentro da igreja. Mas Deus quer ver a sua santidade dentro da sua casa. É aqui. E se você não mostrar essa santidade, não tem como você ganhar seu marido. E muitas vivem no evangelho 5, 10, 20, 30 anos e não ganham seus filhos, não ganham seu marido. Sabe por quê? Porque ela é só crente, só é serva lá fora da sua casa. Então não tem como. Eu sempre falo, começa a servir a Deus dentro da sua casa, no meio da sua família. E quando você chegar a esse nível, aí você está preparada para servir a Deus lá fora. Você tá entendendo? Verdade. Quando você começar a servir a Deus dentro da sua casa, ganhar os teus filhos, ganhar o teu marido, a tua casa estiver rendida aos pés do Senhor, aí você está preparada para ganhar lá fora. Então é muito fácil você mostrar uma santidade que você realmente não vive. É muito fácil. Agora, você servir a Deus dentro da sua casa, ali você vai saber se você realmente serve a Deus de verdade. Verdade. Para você ter uma ideia, teve até uma época, né, que aceitou a Cristo num lugar onde eu não estava, onde eu não congregava. Mas em nenhum momento, a partir daquele dia, né, que ele aceitou, nos dias de culto na congregação que ele participava, eu estava lá com ele. Nos dias de culto na minha congregação, eu estava na minha congregação. Mas em nenhum momento eu quis bater de frente, fazendo ainda sem, né? Por não estar vigiando, né? Por não estar ligado na palavra de Deus, a gente acaba cometendo alguns erros. Mas, assim, em nenhum momento eu forcei ele para vir para minha igreja e também eu não me mudei da minha. Nos dias de culto da igreja dele, eu estava lá junto com ele. Você foi sábia. Né? Você não quis sair da sua, mas você também não deixou ele sozinho. Muitas fazem o quê? Ah, não, você vai para a sua, eu vou para a minha e tá tudo certo. Deus tá nesse negócio. A mulher sábia, ela acompanha o marido. Foi muito Verdade. sábio. Deus. Então tem que ter muita sabedoria e estratégia. Porque assim como Satanás ele é estrategista, nós temos que ser melhor do que ele, ser mais estrategista do que ele. Deus, ele é maravilhoso, né? Eu já passei muitas situações que para o mundo, minha filha, mesmo é loucura. É loucura, tudo que eu vivi. Aqueles que moram aqui perto de mim, né, que sabem a minha história, sabem o que eu passei. Já era para eu estar longe há muito tempo. Vocês nunca se separaram? Já, se separaram? Conta aí, já chegou. A primeira vez que a gente se separou, Daisy, foi assim, do nada. Um olhou para a cara do outro e disse assim, bora se separar. Um negócio assim, olhou para a cara do outro e disse, bora se separar. E aí, pronto, a gente se separou. Ele me levou para casa da minha tia, que foi a tia que eu tinha vindo, né, até aqui, conheci ele. Na mesma época que eu fui conviver com ele, a minha tia também conheceu um outro rapaz e foi conviver com esse rapaz. E aí, no lugar que ela morava, né, ele foi lá, me levou, eu vou mudar de lado. E aí, ele foi me levar até onde a minha tia estava. Ele me levou e eu fiquei por lá uma semana, né, na casa dela, né? Fiquei uma semana e depois ele foi atrás de mim de novo. A gente chegou a se separar, Daisy, 4 vezes. 4 vezes?
Meu 4 Deus. vezes foi. E todas as vezes levava uma semana. Ele ia atrás de mim, né? Quando eu Ele estava que ia. pronta para quando eu estava pronta para voltar, ele ia atrás de mim. Era sempre assim. E eu dava graças a Deus, né? Eu digo que bom, que não foi eu que fui. Em 2021, ele aceitou a Cristo, desceu as águas batismais. Logo depois, eu engravidei. 6 meses depois de descer as águas, eu engravidei. 24 anos, né? Tentando. Antes de tudo isso, dele aceitar e descer as águas, estava acontecendo uma situação muito grave aqui, né? De ele saía sexta, chegava domingo Ficava e dias fora? sim, às vezes saía sexta, só bebendo, viu, farrando, chegava sábado, ou às vezes saía sábado, já chegou às vezes de voltar no Mas domingo, Rita, ele ou chegou a na usar segunda. droga ou era só álcool mesmo? Até Drogas droga? também. Mas Aham. drogas fortes ou só maconha, só coisa leve, ligeira? Pesada, pesada. Pesada, Rita. Pô, Meu. branquinho lá, a farinha, né? Aí você vê a pessoa, ele é pedreiro, ele trabalhava. A gente sempre diz aqui, né? Porque assim, tudo que a gente conseguiu conquistar foi pela misericórdia de Deus, foi pelo agir de Deus. Uhum. Porque se fosse, minha filha, com a força do próprio braço, como muitas vezes ele acreditava, é porque eu trabalho, é porque. Não ia ter nada. Simplesmente Deus. Ele chegava ao ponto, trabalhava a semana toda para gastar sábado e domingo, entendeu? Nossa, Deus. Não trabalhava assim, Trabalhava já? né? Mas ele não deixava de pagar as contas dele, entendeu? Mas o restante, e comprar as coisas, claro, para dentro de casa, alimentação, sempre ele comprou, entendeu? Sempre batalhou, mas era praticamente isso, trabalhar a semana inteira para sábado e domingo gastar. Tem uma pergunta assim: o que você fazia enquanto ele estava fora de casa, Rita? Pensava em ir embora, em desistir? Como você se posicionava? Na maioria das vezes, claro, né, o que tinha era angústia, né? Eu sentia uma angústia. Eu não conseguia dormir à noite, eu não conseguia. Muitas vezes eu tinha sonhos de que alguém ia chegar aqui na porta me dando um aviso de que tinha acontecido algo com ele. Eu ficava nessa preocupação. De se desesperar, de falar, de Não. clamar com Deus. Você teve esse momento de você passar por essa crise? De falar assim, ai Deus, você me abandonou, por que você está deixando eu passar por isso? Não? Não. Eu ficava muito, assim, né? É diferente. Você sente a dor, porque nós somos humanos, mas chegar a questionar com Deus, a murmurar, a lamentar. Então, não. glória a Deus, você permaneceu porque você buscou em Deus esse abrigo, que a sua Uhum. alma precisava. Né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. E se nós não buscarmos abrigo em Deus nesse momento da tribulação, a gente desiste mesmo. A gente fala assim, Deus, eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso, não meu marido, mas primeiro a gente tem que pensar em nós. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos encher dele pra gente aguentar o tranco para ganhar a nossa casa, para ganhar nosso marido. E se a gente não buscar e se encher de Deus, pensar só em orar para que Deus liberte meu marido, Deus tá falando assim, não, minha filha, eu quero libertar você, é você que eu quero fazer primeiro, é você, filha, que eu quero mexer. E a gente não, meu marido, meu marido. E é isso que você fez. Então você entendeu isso, você se posicionou nessa maneira de falar assim, não, eu sei que tá doendo, porque eu não sou dormente, mas você perseverou e confiou. Eu pedi a Deus, né? Depois de um tempo mesmo, eu comecei a orar a Deus pedindo, Senhor, me dá sono. Para eu pedia, comecei a pedir, e aquela oração lá que eu fiz errada, né? Que você me falou aí, né? Essa oração aí ainda, viu? Vai chegar lá, você verdade. entendeu ali e você virou a sua história. Só faltava um segredo. E foi esse segredo aí que a gente vai chegar ainda lá. Faz com que eu durma, me dá descanso. Eu pedi a Deus isso, eu orava assim. E graças a Deus acontecia. Até que antes do batismo dele, eu comecei a fazer uma oração aqui em casa. Era todo dia, eu dizia, Deus, age porque o Senhor sabe como fazer. Eu não sei como agir. Se eu for querer agir com as minhas próprias forças, eu vou arrumar encrenca, eu vou arrumar problema. Mas o Senhor, Deus, o Senhor sabe como agir. Ainda que eu venha sofrer junto. Mas até que minha filha chegou um certo dia em que, claro, né, fiquei angustiada. Deus ali já estava me mostrando, né? Assim como eu te falei dos sonhos que Deus já tinha me dado, com alguém chegando na porta me dando uma notícia,
de que tinha acontecido algo com ele, realmente isso aconteceu, né? De ele sair para algum lugar, já teve clavícula quebrada, chegar aqui e gente me chamando para poder ir levar para o hospital, preparando, né? Demorou, mas é Deus te preparando para quando acontecesse você ter o equilíbrio emocional. Eu falo assim, Deus não nos pega de surpresa. Ele é tão misericordioso que ele não nos pega de surpresa. Então eu vejo assim, Deus cuidando de você, te avisando que algo ia acontecer, que ele ia tocar lá, mas que você ficasse em paz. E aí, quando vi, minha filha, passou. Eu fui para a escola bíblica. Lá na escola bíblica, Deus usou um irmão para dizer assim: olha, irmã Rita, a senhora colocou algo na mão de Deus e Deus está entrando em providência. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, o que será? Será que eu vou ficar doente? Olha o que eu imaginei, né? Nunca imaginei que fosse com o marido. Os 13 dias antes de acontecer algo que aconteceu com ele, eu comecei a ficar com angústia. Eu comecei a sentir uma angústia dentro de mim, a ponto de, no sábado, eu ter que sair para fazer cobrança com a minha irmã e eu não consegui fazer cobrança, não consegui, de tanta angústia que estava por dentro. Aí eu vim para casa, e isso foi um sábado, que fazia 14 dias após o irmão ter usado na escola bíblica falar que algo ia acontecer. 14 dias depois do que o irmão tinha sido usado para falar comigo, comecei a ouvir uns hinos aqui, não liguei televisão nesse dia, fiquei só ouvindo hinos. E ele apareceu aqui em casa e disse assim: olha, vou na casa de uma pessoa aí, vou comer uma galinha, e se tu for comigo lá, eu volto para casa. Aí eu já sabendo, né, que ele já tinha aproveitado outras situações para me deixava, saía comigo e me largava onde estivesse e sumia. Aí eu já sabendo disso também, eu disse, não, isso aí é golpe, que de lá ele vai inventar alguma coisa e vai cair fora e vai me largar só. Você poderia ter usado de sabedoria, Deus, eu vou, e meu marido vai voltar para casa com a autoridade que Deus nos dá. Você não. Não, eu não vou não, porque eu sei que ele... Olha, e se a gente não vigiar, você proferiu coisa ruim. Ele ia e assim o diabo fazia, porque ele colhia o que você falava e assim ele fazia. Né? Para você ver, você não vigiava. Promessa de Deus, ela tarda na nossa vida porque a gente não vigia no que sai da nossa boca. E a gente tarda a promessa de Deus porque a gente não vigia. A autoridade, se você serve um Deus que te dá autoridade, a autoridade é sua. E você não usava essa autoridade. Por muito tempo você não usou essa autoridade. E o diabo, o que ele fazia? Entrava na sua casa de mansinho, com as suas palavras. E aí, quando eu cheguei nesse dia, já eram umas 10 horas da noite, não deu outra. Quando eu tô aqui em casa dormindo, daqui a pouco chega alguém batendo na porta. Rita, Rita. Aí eu sem saber, né, atordoada. Quem é? E aí, quando eu abri a porta, era um amigo dele me chamando, porque ele tinha tomado um tiro na porta de um bar. Tinha saído para a porta do bar, né? Esse tempo tava rolando algumas confusões aí com pessoas que queriam tomar pontos de droga e não sei o quê. E ele, por estar na porta do bar, quando ele viu o pessoal chegar, ele se afobou e foi correr, sem dever nada, a correr. E aí um dos rapazes, né, acabou acertando um tiro nele. Vieram me chamar, que eu cheguei até lá, o lugar onde ele estava, dentro do carro. Meu Deus, muito sangue que eu vi. E aí eu disse assim, meu Deus, vai morrer vai perder todo o sangue aí e vai morrer. E Deus me lembrava, você não entregou na minha mão? Todo momento, você não entregou na minha mão? Aí eu ia descansar, aí depois ele dizia assim, eu vou morrer. Eu, não, sua vida vai ser um testemunho. Aí depois eu lembrava de novo, aí Deus vinha de novo, e foi aqui até realmente cair a ficha, não foi o trabalhar de Deus, quem pode impedir, porque ainda que venha doer em nós, né? Como eu já tinha dito, Senhor, ainda que venha doer, ainda que eu venha sofrer junto, mas age. Imagine aí quanto que o nome do Senhor, de certa forma, era escarnecido, escandalizado. Oxe, ela está na igreja há tanto tempo, tantos anos sendo crente, o marido nessa vida aí, né, atribulado, mas Deus tem a hora certa para trabalhar, Deus tem sua hora certa, suas maneiras, né? Não cabe a nós questionarmos como é que Deus vai agir. Só temos que aprender a obedecer, aprender a ouvir. Muitas das vezes Deus só espera a nossa posição. Ana, verdade, ela ficou sem receber a promessa porque ela não se posicionava. Ela se colocava na posição de coitadinha, de lamentar para o marido que ela não tinha filho, de se sentir inútil, de se sentir, né, a mulher desonrada por não ter filho. E ela não se posicionava. Mas quando Ana ela se posicionou, que ela foi se derramar no altar e ela teve a posição, a chave dela virou. Muitas das vezes Deus não trabalha nas nossas vidas
Porque nós limitamos ele. É isso aí. Nós impedimos o agir dele. Assim, se Deus quiser, ele faz. E Deus falou assim: acorda, eu quero fazer. É você que tem que tomar. É você que tem que dizer: não, Deus vai fazer conforme eu creio. Porque a palavra diz que ele faz conforme a nossa fé. Ele não diz lá assim: se fosse conforme ele quisesse, ele diz assim: eu faço conforme o meu querer. Se eu quiser, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. Mas não, ele falou: eu faço conforme você crê. Você crê, eu faço. Crê, se posiciona. Coitado. Ai, Senhor, coitadinha de mim, pobrinha de mim. E a gente se coloca na posição de coitada e Deus só está falando, esperando a gente se levantar. A gente ter posição, né? O que falta. Verdade. De ir embora, de dizer assim, eu não gosto mais do meu marido, não tenho mais sentimento por ele. Até nisso, eu vou passar né? Por isso. Então quer dizer que Deus restaurou até o sentimento que não existia mais. Porque ele... Sim, né? Já teve vezes de eu desejar dentro de mim, digo, nossa, nem para ele chegar hoje aqui, acabando com tudo, regaçando tudo, e amanhã eu arrumar minha mala e ir embora, sabe? Que eu não gosto mais, mas até nisso, porque a gente abre a nossa boca, a gente prega, né, que Deus é o Deus do impossível, mas na hora de botar em prática, né, como você está dizendo, fé é impossível agradar a Deus. E a gente não é colocar Deus na parede, mas nós temos que tomar posse daquilo que está na sua palavra. O Senhor, ele já agiu na minha vida. Ele me dá sabedoria, eu orar, dizendo assim, Senhor, restaura o meu sentimento pelo meu marido e restaura o sentimento dele por mim. Eu via nas madrugadas, quando ele estava melhor, passava a ressaca, né? Eu via muitas vezes os beijinhos na minha testa, entendeu? Aquele carinho, achando que eu estava dormindo e aí, sabe, me beijando. Eu via isso muitas vezes. É aquilo mesmo como eu tinha na minha mente. O lado espiritual, só Deus enxerga. A gente, às vezes, está com nossos olhos, querendo ver tudo com os olhos carnais e aí deixa passar aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Os pequenos sinais é de que nós temos autoridade sobre a vida dos nossos maridos para orar, para pedir realmente ao Senhor que ele entre com providência e Deus age. Deus age, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O casamento é um projeto de Deus. E quem veio para destruir isso foi Satanás. Então, se o casamento está sendo destruído, está sendo bombardeado em que área for, né, das nossas vidas, pode ter certeza que Deus está apto ali para restaurar o teu casamento. Eu tinha essa preocupação, entendeu? Eu passei tanto tempo ajuntada, né? Como diz a palavra do Senhor, amigada, e outras palavras, como é que fala? Em fornicação, né? Passei tanto tempo, e aí quando eu regularizei a minha situação, que eu vi as lutas também vindo, eu disse, Deus, o Senhor sabe que eu não casei para me separar, não, Senhor. O Senhor sabe que eu não casei para me separar. Aí eu ficava falando com Deus, colocando na mão de Deus, e Deus ali me dando força, me ajudando a prosseguir, né? Porque fácil a gente sabe que não é. Se não for a graça dele, a gente desiste mesmo. Esses dias também eu estava conversando, né, que infelizmente, assim, né, eu tenho 2 irmãs, já está, né, segundo casamento. E aí eu conversando com ela, com uma, né, com a caçula, aí eu disse assim, tá vendo aí por que eu aguentei meu BO? Eu seguro, porque eu, né, peço a Deus, porque eu sei que todo mundo tem defeito ainda. Você conhece uma pessoa hoje, logo, oh, meu Deus, é muito bom. Ninguém vai mostrar seus defeitos, né? Mas com o passar do tempo você vai ver. E o outro também não é perfeito. E aí vai ficar naquela, né? Aí não adianta. E aí a gente vê que a Bíblia também, ela não dá respaldo para ninguém ficar debaixo da porrada, né? Claro, debaixo do... A Bíblia não dá respaldo para isso. A igreja também não é a favor desse tipo de coisa. Entendeu? Se não deu, é como você falou. Vai viver sua vida. Agora também tem que ter aquele compromisso, como diz a palavra do Senhor, né? De ficar ali até que o outro seja tirado, porque essa é a solução, para se envolver de novo com outra pessoa. A gente planta, a gente colhe pelo que plantou, né? Eu falo, a gente escolhe sem estudar a história da pessoa. E aí a gente colhe o que a gente escolhe. E a respeito desse caso aí também, né, que você falou assim, né, que não é realmente. Eu tive provas aqui dentro da minha casa, né, do meu marido endemoniar. Eu chegar de um círculo de oração, numa festividade, círculo de oração, tava no jejum a manhã toda na igreja, junto com os irmãos, com as irmãs. E aí, quando eu cheguei à tarde, claro, né, já me preparando para poder voltar à noite para a igreja, meu marido chegou aqui, olhou para minha cara, que eu olhava para ele e ele estava na porta do quarto de casa e olhava para mim, ó.
sabe? Essa expressão, essa expressão, olhando para mim, bufando. E aí Deus me deu autoridade naquele momento que eu estendi a mão e disse assim: tá repreendido, Satanás. E ele caiu. Ele caiu. Ele caiu. Cai na hora. Mas ele ficou, na primeira vez que ele aceitou, ele levou poucos meses. Depois ele passou mais ou menos um ano. E assim, eu não consigo contar com exatidão, entendeu? O tempo que ele ficou. Ele ficou lá e cá, né? Ele ficou campingando, né? Quando seu marido vinha em casa, que quebrava tudo, o que a Rita fazia? Qual era a posição que a Rita tinha? Eu dizia, nesse tempo aí, eu dizia, falava para Deus, antes dele chegar em casa, né? Aí eu dizia assim, Deus, se for para ele chegar em casa, acabando com tudo, tirando minha paz, que ele passe a noite toda pela rua. Essa era a minha palavra, né? Era o que eu dizia. Você fazia, obrigado, você fez o que eu queria, só precisava dessa palavra sua me segurar ele lá. O tempo que passou durante esse processo, porque você se posicionava da maneira errada, né? Da maneira errada, você dava autoridade ao diabo para tomar conta da sua casa inconscientemente, né? Onde você fala, não, que ele fique por lá, ele nem venha. E o Senhor tá falando, minha filha, acorda. Eu te dei autoridade para você expulsar. Fala, Satanás, você fica lá e meu marido vem, liberta. E muitas das vezes a gente não tem esse entendimento, a gente tem medo de se posicionar contra o diabo. A gente precisa entender o seguinte, que a autoridade é nossa. Foi dada a mim, a você. Quando nós casamos, a nossa vida pertence ao nosso marido é nosso. Então é meu. Então eu tenho autoridade sobre a vida dele. E se eu falo, Deus, deixa lá fora, o diabo vai ficar lá fora. Recebeu a vitória. Marcou aqueles 3 dias de campanha que eu achando que era para uma coisa, eu não entendi, foi nada. Né? Quando Deus mandou marcar, que você contou que seu marido estava para Jesus, mas o Senhor mandou separar ela para ser minha intercessora. Como é que eu vou separar a mulher que a mulher tá? E o Senhor 3 dias depois, 2 dias depois, seu marido se rendeu ao Senhor. Quando você entendeu que a sua posição estava errada, que você deixava que o inimigo tirasse ele dentro de casa. E eu falei, naquele dia ali, como foi a história? Conte aí. Como foi no seu? A gente fez a campanha, né? Acabou na quinta-feira a campanha, os 3 dias de oração, levantando à meia-noite para orar, abrindo jejum. 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. 6 horas da manhã a gente fazia nosso culto, cantava os hinos, né? No terceiro dia, no último dia mesmo, né? Que Selma falou. Foi porque. Foi. E aí. No segundo dia que você contou, aí, um pouco assim, relato da história do seu marido. Eu falei, ô, gente, Senhor, mas eu tava achando que a casa da Rita estava estruturada. Como é que o senhor não entendi, não, meu Deus? Não entendi, não, dessa história, não. Aí depois entendi, porque ele tinha pressa de restaurar a sua casa. Pois é, e ali quando a Selma falou assim, Rita, teu marido vai voltar para os pés do Senhor e não vai demorar. Aí ele já tinha, né, estava saindo aí quando foi no domingo. No terceiro dia da campanha, o que foi que aconteceu que mudou a chave? Refresca minha memória. Refresca minha campanha, o Senhor me falou um posicionamento errado, e aí foi que a gente começou a conversar depois do culto, aí você contou como era que você se posicionava, que era, Deus, deixa ele lá, se não for para quebrar, na hora o Senhor me tomou autoridade, e eu falei que esse posicionamento era que você dava legalidade para o diabo tomar conta da sua casa, e ele tirar o seu marido de casa e você não vencer. E ali foi que você entendeu, você estava dando legalidade ao diabo para ele ficar lá e não trazer de volta. E eu falei, Rita, você é de Deus. O Espírito Santo habita em você, a autoridade é sua. Luta pela sua casa com as armas certas. Você está lutando com as armas erradas. Durante todos esses anos, você lutou com as armas erradas. É como você disse, né? Que assim, né? Aquela palavra ali que eu falava, que eu dizia a Deus, se for para ele chegar em casa, eu colocava Deus como impotente, né? Deus, como o Senhor não vai fazer nada mesmo, deixa ele lá. Falava assim, o inimigo aplaudia, né? Pela minha atitude. É isso que ele precisava. A gente limita, a gente duvida de que Deus tem o poder de fazer tão absurdamente isso. Meu marido sempre entrou aqui quebrando tudo, não tem como ele bêbado, ele entrar aqui e ficar tranquilo. Não, ele já entrou uma vez, ele vai entrar outra, vai ser assim. Então, ele fique lá, no mundo espiritual. Verdade. Quando você entende que você tem autoridade para dissipar, para pisar na cabeça do diabo, minha irmã, ele não fica, não. Ele não fica, ele pode até tentar, né? Ele pode até tentar. Ele foi, minha irmã, ele foi tentar Jesus. Quem é eu e tu na fila do pão? Nós não é nada, né? A gente pois não é ninguém. Então, só que precisa a gente ter o exemplo de Cristo. Porque o diabo foi confrontar Cristo. O que Cristo fez? Na palavra, né? Na palavra.
Então a palavra está aqui, ó. Esse manual aqui é potente nas nossas mãos. E nós temos tudo para vencer. A gente só não vence porque a gente é tolo. Eu achando que era simplesmente uma oração, uma reunião para levantar vocês como minha intercessora, e era muito além. Eu falo, Deus, Senhor, dá além do que a gente espera. Porque para mim essa vitória, eu participar dessa vitória, para mim, meu Deus, foi muito radiante, foi uma grande experiência. Porque a felicidade de cada um de vocês que está no grupo de oração é a minha felicidade. A vitória de vocês, é minha vitória. Eu fico como se fosse eu vivendo a história. Eu vivo a história de vocês. Glória a Deus por isso que Deus me dá eu falo que esse dom de sentir a dor do próximo não é muito bom, porque às vezes eu sofro, né, com a dor, né? Eu tô vivendo aqui dentro de casa um processo, né? Com a abençoada coisa, não importa a circunstância que nós passamos, não existe nenhum problema nessa terra que ele não possa resolver. E a gente precisa entender isso. Então só precisa de mim e de você, de nós, quem está aqui assistindo, quem vai assistir amanhã, se posicionar da maneira correta. Às vezes você fala assim, Deus, eu não sei como me posicionar. Clama ao Senhor, porque eu também não tive professor para me ensinar, não. Quem me ensinou foi o Espírito Santo. Cada chave que eu fui virando na minha história, cada etapa que eu vivi, foi ele. Ele foi o meu maior professor. Eu falo, psicólogo, psicanalista, neuro, foi tudo na minha vida, porque eu vivi coisas que ali tá dentro do curso, que eu falei, Jesus, eu vivi isso, mas o Senhor fez isso, mas foi ele, porque eu não tive ninguém para segurar na minha mão e falar assim, toma aqui, Deus te ajuda aqui, eu vou te ajudar aqui. Não, foi eu e ele. O processo foi eu e ele. E eu aprendi tanto com ele. Então, se ele me ensinou, eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que você, Rita. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou mais santa do que ninguém. Eu sou falha, eu sou cheia de pecado. E todos os dias eu tento buscar a essência de Cristo na minha vida. Porque se não for ele, eu não dou conta. Se não for ele, a gente peca mesmo, a gente se ira. É normal a gente irar porque nós somos carne. Mas o que nós não podemos é irar e pecar. Deixar o pecado impregnar na nossa vida. E muitas vezes os nossos cristãos estamos fazendo isso. A gente vive nesse mundo assim, dizendo, não, porque Jesus, ele é amor, ele veio com amor, mas não, ele é amor, mas ele também é, linha. Você tem que andar na justiça. Ele é amor, mas você tem que andar na linha com ele. Se esse negócio você vive do jeito que você quer, não, tá tudo bem. Você é amigo de Cristo. Judas também foi amigo de Cristo. E aí? Onde ele foi parar? Pedro foi amigo de Cristo, mas ele só conheceu Cristo quando ele quis que Cristo entrasse nele e mudasse ele. Porque Pedro era carne pura, né? Era pavio curto. Mas quando ele deixou Cristo fazer parte da vida dele, ele teve a chave. Ele mudou a história dele. Não tem como Jesus entrar na nossa vida e a gente viver as mesmas coisas. A gente viver... E eu louvo a Deus que você entendeu a chave que precisava, que Jesus te chamou para ser coluna dentro da sua casa, né? E você estava sendo a coluna mais tortinha, né? Caindo já, tava sabendo a queda. Mas o Senhor foi lá e puxou, endireitou. Falei, peraí, é desse jeito que eu te quero. Autoridade eu te dei. Quem é mais forte? Quem habita em você? Ou quem está lá fora? Você entendeu que quem habitava em você era mais poderoso para vencer o inimigo. E o seu marido para a glória do Senhor Jesus. Amém. Louvando até, você botou um vídeo lá, né? Adorando o Senhor na igreja, render ao Senhor. E que o Espírito Santo possa cada dia mais fortificar ele, porque não é fácil. Eu falo, não é fácil servir Jesus. Quem fala, servir Jesus é tão fácil, é leve. Não é fácil. É muita renúncia. A gente tem que abrir mão de muita coisa. A gente tem que abrir mão da carne, do nosso eu, né? De tantas coisas. A gente precisa abrir mão, viver o Espírito Santo na nossa vida, para a gente realmente receber Jesus nas nossas vidas. O Espírito Santo possa renovar as forças dele todos os dias para dizer não às coisas da carne, porque é prazerosa a coisa, né? O mundo é prazeroso, é momentâneo, mas é prazeroso. Quem disse que é prazer, não vou mentir, né? Eu não consegui ficar lá. Parece que eu não era de lá, eu não pertencia lá, não conseguia. Até tentei ir para o mundo na época da minha juventude, foi aí que eu conheci meu esposo, mas não consegui ficar lá, não. Ficar igual um peixinho fora d'água. Tem gente que gosta, que sente prazer nisso, só que é um prazer momentâneo, que passa, logo passa, aí depois só vem a tristeza. E com Cristo, não. Tu tá ali na dor, tu tá no sofrimento, mas tu tá lá com um sorriso todo tamanho, dizendo glória, mistério, aleluia, e sabendo que é só um tempo, é só um processo. Em breve, eu creio que não vai demorar. Deus, você vai estar aqui contando mais um testemunho para a glória do Senhor Jesus, que é a sua bênção. Porque o mesmo Deus que visitou a Ana, ele é o mesmo Deus que te visita. Eu creio nisso, isso mesmo, de toda a minha alma, com todo o meu coração. Eu creio que o Senhor vai, sim, realizar o teu sonho, o teu desejo, o teu coração. Eu creio nisso, porque o nosso Deus, ele é Deus que realiza sonhos. E não há um sonho
que ele não possa realizar. Não há um sonho, mesmo que a gente olhe assim e fala, Deus é improvável, mas esse é o Deus do improvável. Ele não é Deus do provável, ele é Deus do improvável. Quando a medicina diz que não tem mais jeito, quando o homem diz que não chega, que não vai ter mais jeito, que não tem mais solução, é aí que ele chega. Porque é aí que ele fala, é eu que faço. Ele não faz aquilo que é provável. Deus não faz aquilo que é provável, gente. Ele não faz. Se é provável, ele não vai fazer. Ele vai chegar ao ponto de quando você fala assim, Deus, não tem mais jeito. Acabou, pra mim, é o fim. Aí ele falou assim, é o fim pra você? Ah, pra mim é só o começo. Começo. É só o começo. Eu sou apaixonada por esse Deus. Não há nada. Pode o mundo acabar da mentira. Senhor, nada me afasta da presença dele. E eu só tenho a agradecer a Deus, né, pela tua vida, né, desde 2021 que eu te conheci, né, nunca imaginava, né, depois de ver ali o teu vídeo do testemunho da tua gravidez, eu digo, eu vou mandar uma mensagem para ela aqui, mas não acreditava que tu ia responder tão rápido. Eu só tenho a agradecer, né, a você, a Selma, por ter entrado na minha vida, né, e nesse momento mesmo, é onde assim, é onde virou essa chave, né, eu precisava realmente de alguém que tivesse ali, que me orientasse, né, que me desse uma luz a mais, né, para que eu pudesse tomar posse da bênção na minha vida, da vitória, e ela chegou rapidinho, né, a gente aí unidas, orando, 3 dias rapidinho, né, a bênção chegou, meu marido voltou para os pés do Senhor, né, e aí voltou dizendo que ia ser diferente, agora vai ser diferente, e hoje eu vejo nele, ele não tá mais aquele jeito de quando eu falava também, alguma coisa, eu perguntava, tá orando? Não tá mais aquela rispidez, as coisas que eu falo com ele, ele diz assim, é verdade, entendeu? É verdade. Você vê a diferença, né? Você vê hoje a diferença. Aquela própria diferença que o Senhor fez ele confessar que agora vai ser diferente, porque agora sou eu que entrei. Quando Deus entra, meu irmão, não tem inferno que fica, não. Ele tem que bater de retirar. Então, aí ele conversando, porque na verdade o Senhor ele tem pressa, né? São muitos lares sendo destruídos, Rita. E eu tenho certeza, nada na nossa história é por acaso. Tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, tudo que nosso sofrimento que nós passamos, há uma promessa sobre isso nas nossas vidas, há uma chamada de Deus nas nossas vidas, né? E todo esse processo que você passou é uma chamada de Deus na sua vida, na vida do teu esposo, por isso passar, né? Porque muitas que passou, que tem passado pelo que você passou, desistiu, não teve a força que você teve. Mas ouvindo o seu testemunho, você não contou muito profundo do que foi, que viveu, que não é necessário, mas dá para entender um pouco, né? Não precisa expor sua vida tanto, como eu também já contei os meus testemunhos que não expus, porque não é necessário ir sobre isso, mas deu para entender que você sofreu muito no seu casamento, que foi muito árduo, mas você escolheu permanecer confiando no Deus que poderia transformar a sua história. E hoje Deus transformou a sua casa. E eu creio que em breve ele vai restaurar por completo, que vai dar a bênção que tantos vocês almejam, para que o nome dele seja mais ainda glorificado através da vida de vocês, né? E seu marido ser um testemunho vivo. Um dia, quem sabe, ele toca Deus tocar no coração dele, ele vir cá também contar a parte da história dele, do testemunho dele, do que ele passou lá fora, do que a experiência dele, porque você às vezes nem sabe, né, coisas que ele viveu lá fora, que Deus... Mas ele pega. Quando ele fala assim, eu te escolhi, meu irmão, não tem pra onde tu correr, não. E às vezes, por amor a mim, a você, Deus vai lá e arranca nosso marido do pecado, da lamaçal, para nos dar a vitória, para dizer assim, a minha serva, ela tá confiando, ela crê que eu vou fazer, e eu vou fazer por amor a ela. Amém. Tá entendendo? Mesmo às vezes que nosso marido tá um tribulado, que for que seja, se você se posicionar mesmo, tiver um compromisso com Deus, mas é um compromisso de verdade com Deus, não tem como Deus não mudar. Porque ele olha assim e fala assim, olha, minha serva, ela tá acreditando, mas precisa crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tu não crê que ele vai fazer, ele não tem como fazer. É a tua fé que vai mudar, é a minha fé que vai mudar. Então, quando a gente crê realmente que ele vai fazer, não tem como ele não fazer. É impossível ele não fazer. Porque tudo que ele faz não é por mim e nem por você. É para que o nome dele seja glorificado. Você lembra quando você falou assim, se for para fazer para mim ser exaltada, para você ser exaltada, Deus não vai fazer. Mas se for para que ele seja glorificado e exaltado, meu irmão, acabou pro inferno. Pode o inferno inteiro se colocar de pé, mas nenhum sopro só ele cai tudo. Verdade. É para ele, né? Para a glória dele, é para uma coisinha aqui, assim, eu lembrei aqui agora, nesse processo aí, desse último processo, que, né, depois da campanha, eu em todo o tempo, antes da campanha na realidade, né, eu ia para a igreja e orava assim, Senhor, Deus, não deixa teu nome ser escarnecido, né, porque era uma pessoa que estava na igreja, estava cantando, e aí daqui a pouco se afastou e o povo, né, imagina como, né? imagine aí,
E eu dizia a Deus, Senhor, não deixa que o teu nome seja escarnecido. Entra com a tua providência. Não deixa que esteja zombaria com o teu nome, Pai. É o teu nome que está sendo envergonhado. Não deixa. Eu ficava assim, falando com Deus o tempo todo na igreja. Era assim, minha oração. Se chamar a atenção aqui, você não se preocupava eu ser envergonhada, ser humilhada, né? Ai, Senhor, coitadinha eu, tô sendo humilhada por todo mundo, misericórdia. Não, a sua preocupação era o nome dele. É igual quando eu falo do processo da gravidez que eu vivi, da Paula, quem não acompanha aqui, mas tem aqui no canal, eu não me preocupei em eu ser desonrado, não, eu preocupei em seu nome, Senhor, para que teu nome seja glorificado, para que todos vejam que o Senhor, para que todos saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor opera, que o Senhor faz. Então, a minha preocupação é sempre essa, é exaltar o nome dele. E pode, tudo, a Patrícia tá aqui em casa, ela sabe, ela vai um dia contar aqui. Tudo que eu faço, gente, é tudo para ele. Tudo eu vejo ele, cada detalhe eu vejo ele, eu vejo o cuidado dele em cada pequena coisa. E tudo para mim é ele, não é nada. E quando meus filhos falam qualquer coisa aqui em casa, eu falo, é ele, a glória é para ele, a exaltação é dele. É tudo por ele. Se não for a graça dele, se não for ele, nós não dá conta, né? E eu falo, é tudo para ele, porque a glória é dele. Não tem como não ser dele. Se não for ele, minha irmã, nós não é nada. Nós não dá conta de nada, nós não conseguimos nada, nós é atribulado. Não consegue nem respirar, né? Nem respirar. Se eu respiro é por ele. Verdade. Louvado seja o seu nome. Eu só quero realmente agradecer a ele, né, por nos dar essa vitória, porque a sua vitória é a minha vitória. Né? Uma pontinha assim dessa história, ter vivido, né? Esse presente que Deus entregou, tá ali junto, né? A gente ter recebido junto, foi um presente para todas nós. E eu só tenho que agradecer a ele, né? E eu sei que em breve eu não vou poder dizer que eu vou aí poder pegar o bebê no colo, mas quem sabe Deus faz um milagre na minha vida, né? Eu vou até aí, né? Visitar aí, pegar ele no colo. Essa bênção para a glória dele, para que ele seja honrado mais uma vez através da sua vida. E não pare de contar a sua história. Conte, minha filha, abra a tua boca para 4 cantos da terra, porque eu tenho certeza que há mulheres que estão passando pelo mesmo problema e que não está tendo força para prosseguir, para lutar pela sua casa e tem deixado com que o inimigo entre e tome conta e tome posse e acabe e destrua com tudo. O casamento é um só. Né? É um só, nos chamou para isso, para lutar. Ele não falou assim, você vai ter vida abundante, maravilhosa, só me seguir, que tá tudo certo, você vai ter a vida super próspera. Não falou. Falou, no mundo tereis aflições, mas tem que eu venci, e vocês vão vencer. Então, se ele já decretou que nós vamos vencer, nós é mais vencedor. Pode vir a tempestade que for, pode vir a luta que for, que nós vamos vencer. Eu falo, cristão, crente, servo, é diferente. Quando você vira cristão, é uma coisa, servo é outro. Servo, ele se colocou na posição de servir. Primeiro, o reino. Primeiro, eu não falo igreja, eu falo Cristo. Ele. Né? O centro de tudo tem que ser ele. Não falo religião, doutrina, não, isso aí não me interessa. Eu nem gosto de falar de que igreja eu sou, porque não me interessa a taca de igreja. Me interessa Cristo. Se não for por ele, nem para ele, eu não respiro. Né? Então eu falo, se não for para ele, não adianta a gente estar aqui. O de Satanás é destruir famílias. Então conta a sua história, porque eu tenho certeza que através da sua história, mulheres vão querer esse Cristo, até mesmo para dizer assim, se Cristo fez, se Jesus fez na vida dela, eu preciso desse Jesus para fazer na minha, tá bom? Amém. E foi um prazer. E eu queria orar, né, terminar a gente orando e agradecendo o Senhor por essa oportunidade. Sei que o vídeo ficou longo, mas quem for para assistir, o Senhor vai trazer. Eu não estou aqui para ganhar visualização, eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Hoje o meu propósito não é isso, Deus sabe. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor, para trazer testemunho, para me posicionar. Mas o Senhor me chamou para outra coisa e hoje eu me posiciono da forma que Ele quer e não da forma que eu quero. Para fazer a vontade dEle, falar do amor dEle, falar dEle. Eu não sou capaz, mas Ele é o Deus que capacita. Ele é o Deus que coloca na nossa boca. Basta a gente dar a boca para Ele. Não é verdade? Então, eu quero orar para agradecer o Senhor. Deus amado, Pai querido, eu venho te louvar, Senhor. Eu venho te agradecer por essa oportunidade, Senhor, pela vida da Rita, Pai. Eu venho te louvar, Senhor. Eu venho te agradecer, Senhor, pelo milagre que o Senhor entregou a ela, por restaurar seu casamento, por restaurar, Senhor, a família, por libertar o esposo, Pai. Deus, eu te agradeço também por essa criança que já está preparada no mundo espiritual, Pai, para a tua filha, Pai, para que somente o teu nome, Senhor, seja glorificado mais uma vez através da vida dela, Deus. Deus, eu te louvo por isso, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas que eu tenho feito, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por me fazer entender o teu chamado, a tua promessa, Senhor. E eis-me aqui, Senhor, para me posicionar, Senhor, da forma que o Senhor quer, da forma que o Senhor me escolheu, Senhor, para te servir, Pai. Deus, que este vídeo, Senhor,
Senhor, que essa live, Senhor, venha alcançar mulheres, ó Pai, que esteja passando, Senhor, pelo mesmo problema, Senhor. Se tiver mulheres aqui que estão assistindo, Senhor, que estão vivendo, Senhor, frustrações no casamento, peleja, luta, Senhor, se eu possa estar entrando dentro da casa delas agora, Deus. Se o mesmo Deus que está aqui, Senhor, possa se fazer presente através dessa live, Senhor, na vida dessas mulheres, ó Deus. Eu não sei qual é o problema, Senhor, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a peleja, eu não sei, Senhor, se o esposo não está mais em casa, ou se até mesmo o Senhor está na droga, na bebida, no álcool, Pai, não importa, Senhor, qual é o problema, não importa, Senhor, qual é a dor, mas eu sei que existe um Deus soberano, um Deus que cura a ferida, um Deus que sara as dores, um Deus que liberta, um Deus que transforma, Senhor, um Deus que muda histórias, Senhor, um Deus que muda o cativeiro, Pai. Existe esse Deus, e esse Deus que nós clamamos agora, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós buscamos com toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Deus, restaura essas famílias, restaura, Senhor, estes lá, Senhor, restaura essas mulheres, Senhor, levanta essas mulheres como mulheres invictas, Senhor, mulheres oracionais, mulheres que lutam, Senhor, pela tua casa, mulheres que posicionam como sábias, Senhor, mulheres que edificam a casa, Senhor, mulheres que buscam, Senhor, a tua presença, Senhor, todos os dias. Levanta essas mulheres que dormem, Senhor, levanta essas mulheres que estão, Senhor, acomodadas, Senhor, que estão dando tempo para a internet, Senhor, para estar perdendo tempo assistindo vídeos, ó Pai, vidas de outros, Senhor, que não agrega, Senhor, na vida espiritual delas, ó Deus. Levanta essas mulheres, desperta, Senhor, assim como o Senhor me despertou, assim como o Senhor me acordou, Senhor, para me posicionar dentro da minha casa, Senhor. Liberta, transforma essas vidas dessas mulheres, ó Pai. Que essa live possa impactar a vida delas, ó Deus. Que essa live possa verdadeiramente alcançar vidas, Senhor, e ser impactante e libertadora, Senhor. Deus, tira, Senhor, essas mulheres da escravidão de Satanás, Pai. Dá a chave, Senhor, que elas precisam para virar histórias delas, Senhor, na área que for necessária, Pai, assim como o Senhor me deu, Senhor. Então dá, Senhor, sabedoria a essas mulheres, Pai. Instrua elas, Senhor. A tua palavra, Senhor, nos dá autoridade para isso. Quando o Senhor disse, Senhor, que a mulher sábia, ela edifica o lar, o Senhor passou a autoridade para nós edificarmos a nossa casa. O Senhor deu essa responsabilidade árdua, Senhor, porque dói ter essa responsabilidade, mas o Senhor nos deu, Senhor. Então nos capacita, Senhor, para que nós possamos ser mulheres sábias, Senhor, para edificar a nossa casa, edificar o nosso lar, para que nosso lar possa ser restaurado, para que nosso lar possa ser, Senhor, curado, para que nossos filhos possam ser restaurados, para que nossos maridos possam ser curados através das nossas vidas, ó Pai, que nós possamos ser a fonte, Senhor, de cura para a nossa casa, que nós possamos ser a fonte de cura, Senhor, para a nossa família, Senhor, que nós possamos ser o instrumento do Senhor, Pai, para alcançar, Senhor, a nossa casa, Pai. Deus, eu te louvo, Senhor, por esta noite, Pai. Eu senti a tua presença aqui, Pai. Eu senti, Senhor, a tua presença neste lugar, Senhor, e que cada mulher possa sentir a tua presença, Senhor, a escutar essa oração, Senhor, que elas possam ser impactadas pela tua presença e que possa virar, Senhor, a história da vida delas, ó Pai. Desperta cada uma, Senhor, que estiver dormindo, Senhor. Acorda, Senhor, porque é tempo, Senhor, de nós regaçarmos as mangas, ó Pai, e irmos para a batalha, Senhor, para lutar nessa peleja, Senhor, contra Satanás, Pai. Que o foco dele é destruir famílias, é destruir lares, ó Pai. Que essas mulheres possam entender, Senhor, que é necessário nós regaçarmos as mangas, ó Pai, e lutar, Senhor, porque o mesmo Deus que permite a dor é o mesmo Deus que cura as feridas, ó Pai. Eu te louvo por isso, Pai. Eu te exalto e te glorifico, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, tô com a garganta seca. Hoje eu quase não bebi água. Ai, hoje eu quase não bebi água, menina. Você fica ficando aqui na live e eu tô sentindo um calorão. E tá frio aqui. Eu tô sentindo tanto calor que eu tô suada. Oh, glória. Chega, o sol tá escorrendo. E tá frio. A Patrícia tá ali enrolada na coberta. E eu tô morrendo de calor. Ah, Até tirei o sapato de tão calor que eu tô sentindo. é o calor do Espírito Santo aí. É a presença do Senhor. Ela venha ser real nas nossas vidas. Né? Que nós possamos buscar essa presença cada dia mais. Porque não tem coisa melhor nessa terra do que a presença dele. Eu falo, Deus, que eu perca tudo, mas que eu não venha perder a tua presença. Estou apta para perder qualquer coisa, mas a tua presença não. Que ela venha ser, Senhor, impregnada na minha alma. Que ela venha ser impregnada em mim. Não vou dizer que eu sou santa, não, porque não cheguei nesse nível. No dia que eu chegar, Deus me colhe da terra. Porque o santo tá tudo lá, né? Mas eu busco ele, eu tento buscar ele, e eu quero buscar ele todos os dias da minha vida.
e que a presença dele venha ser real todas as dias na minha vida. E não é de vez em quando, eu peço para ele todos os dias, e que nós possamos entender isso, que é todos os dias que a gente venha buscar a presença do Senhor. Uma coisa para falar. Não, só agradecer a Deus. Eu achei que eu nem ia conseguir gravar, tava pensando, oh meu Deus. Quase 2 horas de live, Jesus. Pois é, eu disse, Jesus, o que eu vou falar, meu pai? Eu vou começar como? Eu vou começar como, meu Deus? Deus é perfeito. Quem tiver que assistir vai pegar no final a cereja do bolo. Vai receber a cereja do bolo no final. Só vai assistir quem realmente for tocar e ministrar no coração. Verdade, né? verdade. E eu só glorifico o Senhor. E obrigado por cada um que participou aqui, que assistiu, que eu espero que o Espírito Santo tenha falado o teu coração à noite, aqui à noite, aí no Brasil é de manhã, de tarde, sei lá. Eu tô dependendo do tempo. É de tarde, é 5h15. Aqui é 10h15. 5 horas de diferença. No coração de vocês. E até o próximo. Deus abençoe. Fica com Deus, Pai. Deus abençoe. Pai.